Olá, eu sou o professor Eduardo Natali, sejam muito bem-vindos todos e todas. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre educação inclusiva e educação especial. Na verdade, vamos começar a distinguir o que significa uma coisa e outra para que fique mais fácil de nós entendermos por que tantos pensamentos se confundem desde quando nós entendemos que a escola é para todos, né? Apesar de ser perante a lei, inclusive, a educação para todos, a escola parece que acordou apenas agora para discutir essa questão. Primeiramente, educação especial é uma modalidade de ensino que deve ser ofertada tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Já a educação inclusiva, ela é um referencial, é uma proposta, uma abordagem. O que significa isso? Que a educação inclusiva vem como uma ideia de alertar a sociedade, de rever conceitos e paradigmas, para que a gente então volte a retomar a perspectiva da educação que é para todos. Ou seja, a educação inclusiva não permeia pessoas com deficiência apenas, ela fala de um todo, ou seja, de qualquer pessoa. Essa ideia tem que ficar muito clara dentro da nossa visão, dentro da nossa perspectiva, porque muito se confunde. Um exemplo para iniciar essa conversa é, quando nós falamos este aluno é de inclusão, ou a escola é inclusiva, ou a educação é inclusiva, a primeira coisa que talvez venha à mente de todos são as crianças ou pessoas com deficiência. Isso é um grande erro, porque quando nós falamos educação inclusiva, eu sempre vou fazer o sinônimo com educação para todos. A questão específica é, por que nós falamos então inclusão dirigida apenas, muitas vezes, a pessoas com deficiência? Porque é este o público que estava à margem da escola, estava marginalizado e muitas vezes estava em outras escolas, ao invés da escola regular. Escolas que muitas vezes também tratavam apenas como atendimento, ou seja, clinicamente, uma visão biológica e não uma visão educacional, humana. Hoje isso já se modificou, mas antes isso não era modificado. Pois bem, vamos entender da seguinte forma. A educação inclusiva, que permeia o todo, ela também agrega o público da educação especial. Quem é o público-alvo da educação especial? Pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, e aqui entram as pessoas com transtorno do espectro autista, superdotados ou com altas habilidades. Então, esses são os três públicos-alvo da educação especial. Lá na educação inclusiva, quem é o público-alvo? Todos. Não tem ninguém à margem disso. Então, quando nós dissermos a escola é inclusiva, ou tem um modelo inclusivo, ou uma educação inclusiva, é porque ela vai tratar as diferenças de todos os alunos dentro da igualdade de direitos. O que significa isso? Perante a lei da Constituição Federal de 88, a LDB 9394/96 e todos os artigos subsequentes e declarações nacionais e internacionais falam que educação é um direito da pessoa, ou seja, não especifica ali de qual pessoa, ou seja, é a pessoa com deficiência, sem deficiência, não fala isso, fala que é um direito da pessoa, ou seja, do ser humano. Então, enquanto direito, todos somos iguais. Entretanto, enquanto pessoas, com relação ao processo ensino-aprendizagem, todos somos diferentes. Então, a educação inclusiva, ela é permeada pela ideia da valorização da diferença. Isso é um grande problema muitas vezes. Por quê? Nós, enquanto professores, nós aprendemos a tratar todos de forma homogênea. Todo mundo é igual, aprende do mesmo jeito, tem o mesmo tempo de aprendizagem, seguimos a mesma apostila, o mesmo método, ou seja, é tudo para todo mundo igual. E a partir desse ponto nós temos que pensar, se é tudo para todo mundo igual, como é que eu faço quem tem diferença aprender? E quando eu falo quem tem diferença, você pode ter pensado, você está falando daquelas pessoas com deficiência? Não, eu estou falando de qualquer pessoa. Pegue você, por exemplo, como uma grande exemplificação nesse momento. Se você aprende de um jeito A, o seu colega do lado aprende do jeito B e o outro do jeito C, e o professor só explica de um jeito, existe uma probabilidade apenas de um dos três entenderem e os outros dois ficarem defasados. E se o professor explicar de três formas diferentes para atuar então em três canais de comunicação diferentes? Não é melhor?
A ideia é isso, de forma talvez muito simples e objetiva, é trabalhar com recursos olhando para o aluno. Então, quando eu olho para o aluno, para entender a sua necessidade, a sua especificidade, eu vou conseguir entender como ele aprende e não apenas como eu ensino. Muitas vezes o docente se preocupa apenas em como ele ensina. Será que a gente não deveria rever isso e pensar em como o aluno aprende? Afinal, a ideia da educação para todos é uma ideia da educação centrada no aluno e não no professor ou no conteúdo. Ou seja, eu conheço o aluno, eu entendo como ele aprende e a partir deste aprendizado dele, eu começo então de forma metodológica e didática propiciar então melhores recursos e meios de aprendizagem. Isso talvez seja muito complexo de entender, já que o paradigma, o modelo educacional, ele é muito reprodutivo e tradicional. Então é difícil de imaginar que isso aconteça de verdade nas escolas ou que isso seja possível. Mas isso não é. O primeiro passo, talvez, para este modelo inclusivo é que a gente pare de pensar de uma forma tradicional, olhe para o aluno e veja possibilidades. Então, algumas ideias a serem modificadas. Primeiro, o aluno não tem limite, ele tem potencialidade. O aluno não tem desvantagem, ele tem outras formas de aprender. Não existe apenas uma forma de ministrar a aula, existem variáveis inúmeras de como eu posso manifestar o conhecimento. Isso tanto na hora de realizar uma atividade quanto avaliar o próprio aluno. Isso deve ser entendido por nós. Mas também devemos ver algo imprescindível. Será que alguns alunos, agora especificamente o público da educação especial, que detém, por exemplo, um laudo muito específico, com agravamento contínuo, por exemplo, crianças com autismo muito mais severo ou deficiência intelectual muito mais severa, será que colocar eles na sala de aula regular é um bom caminho? Vamos nos fazer essa pergunta. Alguns autores apontam como um caminho ótimo a sociabilização desses alunos em sala de aula. Mas ele não vai para lá só para se sociabilizar, ele também tem que aprender. Então, que tal nós complementarmos isso, na verdade, com instituições especializadas, professores especializados, pessoas mais competentes para poder nos ajudar e não achar, na verdade, que incluir é colocar todo mundo lá. Entenda que existe uma grande diferença entre colocar todo mundo lá e dar acesso qualitativo e participativo a todos. Então, muitas pessoas discutem um termo que talvez você não tenha ouvido falar, que é inclusão total. O que significa isso? Não importa quem seja, a dificuldade que tenha, ou até mesmo o acometimento em nível e severidade, e ele vai ser colocado com todos. O problema de você só colocar com todos, você não vai gerar benefícios. Você não gera, então, as possibilidades adequadas a ele. O ideal, ou melhor, o mais adequado, seria que a gente pudesse, então, entender que existem crianças que vão sim precisar de apoio mais substancial, de profissionais mais especializados, para que ele então possa aprender mais ou se desenvolver com maior qualidade. Isso não é nenhum equívoco ou, melhor, uma contramão da inclusão, como algumas pessoas dizem. A ideia é que a gente valorize quem é a pessoa. E a partir do momento que nós entendermos quem são esses alunos, vai ficar mais fácil da gente lidar com cada um deles dentro de sala de aula. Outro ponto muito específico a ser abordado e que você tem que refletir e atualizar o seu pensamento, o seu conhecimento é adaptar a atividade. Como eu adapto a atividade? Quais são os protocolos? O que eu devo seguir? Como eu faço? Então eu vou te dar a primeira dica para que você entenda como isso tudo é feito. Não pegue atividades prontas. Não adapte sem conhecer o aluno. Ou seja, eu só vou adaptar uma atividade ou flexibilizar o currículo, ou seja, qualquer outro sinônimo que nós vamos utilizar para modificar a atividade ou adaptá-la, a partir do momento que eu conheço quem é o meu aluno. Então, a partir destas referências mínimas, quem é o meu aluno, como ele consegue escrever, falar, se manifestar, o comportamento, isso existem protocolos de aferição e até mesmo desenvolvimento, eu vou conseguir fazer com que ele então aprenda melhor. Isso é um processo muito fácil de ser feito quando eu paro de pensar em dar só conteúdo e eu olho para o aluno para que ele aproveite mais isso. Então, vamos pensar. Como eu vou adaptar uma atividade para uma criança com autismo,
para uma criança com síndrome de Down, para uma criança sem qualquer tipo de deficiência. Como eu faço isso? Primeiro passo, veja quais são os canais de comunicação essenciais dessa criança. Quais são os seus principais interesses? Como ela se comunica com relação ao feedback? Como ela te dá a resposta? Ela faz em sinais? Ela escreve? É um desenho? É um pictograma? O que é realmente feito para que a gente possa fazer uso adequado desse processo de ensino-aprendizagem? São diversas as discussões desse assunto, exatamente porque vários professores simplesmente respondem: adapte, flexibilize a atividade. Mas quando você adapta ou flexibiliza sem conhecer o aluno, você reduz a atividade, você não flexibiliza ou adapta, você reduz ela. Ou seja, deixa ela muito mais fácil ou limitada a um objetivo muito menor. A ideia é que o aluno possa construir igualmente aos outros o mesmo objetivo, mas de forma diferente. E eu não estou, mais uma vez, falando de um aluno com deficiência, eu estou falando de qualquer aluno. Afinal, volte aí em memórias passadas, aonde você deve ver vários alunos da sua sala, em diferentes formatos, em questões de aprendizagem, onde eles até falavam: desse jeito eu não consigo aprender, seria melhor assim. E eles dão dicas de como seria mais fácil para aprender. E seria então algo decente do docente começar a escutar esse tipo de relação. Afinal, se discute muito em didática, em metodologia, que o professor deve escutar o aluno, que deve existir mediação, que deve existir pedagogia. Mas essa pedagogia, muitas vezes na prática, fica centrada no professor. Ele pouco escuta o aluno, pouco quer saber quais são as habilidades ou dificuldades do aluno, ou adjetiva ao aluno por diversos nomes que eu realmente odeio que se coloque, mas nós temos uma questão que é muito fora de contexto, que não é trabalhada, que é a individualidade de cada um. Mas aí outras pessoas vão também dizer: será que eu tenho como trabalhar a individualidade dentro de uma sala de 20, 25 alunos? Óbvio que você tem. A questão é, se você continuar fazendo comparativos com o que existe tradicionalmente, é óbvio que vai ficar impossível. Então, trabalhar com 20, 25 alunos exige mais cuidado, mais trabalho, lógico que exige, mas não é impossível. Então, aqueles primeiros 15 dias de avaliação diagnóstica, onde você então conhece o aluno, as suas habilidades, as suas competências, é onde você então começa o seu processo de anamnese, para você entender como é que você vai trabalhar e como você vai desenvolver as suas aulas. E à medida com que você vai desenvolvendo as suas aulas e os feedbacks vêm a você, você vai ter ideia do que você vai modificar. E a partir desta modificação, é óbvio que você então começa a se adaptar e flexibilizar com maior eficiência as atividades e o processo de ensino-aprendizagem. Você não é dono de todo saber, eu não sou dono de todo saber, mas devemos começar a entender, como muitas pessoas gostam de citar até mesmo em rede social, que o tempo todo você está aprendendo. Então pare de achar que sabe tudo e escute. Comece a entender e escute principalmente a criança, que é aquela que muitas vezes te dá dicas que a gente não quer perceber. Vou te dar um exemplo simples. Lá na educação infantil, você às vezes vai ter crianças na cadeira de rodas que vieram para a escola cometidos de algum tipo de deficiência física, até mesmo intelectual. As outras crianças na educação infantil muitas vezes não sabem o que significa cadeira e não têm preconceito ou discriminação se não foi instaurada por um adulto, tá? Vou deixar claro isso. Elas não têm ideia e elas vão tratar a outra criança como criança e não como alguém na cadeira de rodas, como alguém com dificuldade, desvantagem, de forma alguma. É criança com criança. Então, por que não continuar com esse tipo de pensamento, continuar fomentando esse tipo de ação, para que a gente possa perceber que às vezes eu não consigo adaptar ou flexibilizar a atividade, porque eu olho para a cadeira de rodas, eu penso na deficiência e esqueço de pensar na criança. A ideia é, pense na criança e não na cadeira de rodas. Isso até serve de exemplo para algo que a gente fala cadeirante. Parece que cadeirante é a pessoa junto com a cadeira, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É pessoa que faz uso da cadeira de rodas, porque ela é uma pessoa antes da cadeira. Se a gente continua só simbolicamente tratando a cadeira como objeto principal, ou o laudo, o autismo, ou seja, parece que tudo aquilo define a pessoa. E não é
a deficiência, a síndrome, o transtorno, a órtese, a prótese que define a pessoa. É ela mesma que se define. Por isso, o tempo todo nós falamos das vantagens, das qualidades, das competências, dos potenciais que cada aluno tem, cada pessoa tem na verdade. Isso significa que a gente tem que ir cada dia mais ao longe buscando esse modelo de educação inclusiva. Outro ponto importante dentro das escolas especiais e inclusivas, até mesmo ditos e discutidos em uma lei que saiu em 20 de setembro de 2020, é a ideia do retorno de classes especiais, escolas especiais, como uma opção maior, não que não existam, mas maior, para aquelas pessoas então que detêm uma necessidade mais específica que a escola regular neste momento não contempla. Alguns defensores vão falar, mas eu sou um professor competente, eu sou especialista em atendimento educacional especializado e a minha escola faz. Graças a Deus isso é feito, eu fico muito feliz que seja feito. Mas, contudo, várias escolas ainda não têm essa condição e não têm professores o suficiente para isso. Então, por que não ter apoio a isso? Isso não é um retrocesso à inclusão, pelo contrário, é dar mais apoio para que o processo inclusivo se manifeste com uma base, um patamar muito melhor. Então, esta inserção, novamente, destas escolas especiais com maior força, das classes especiais e professores especializados, tem a engrandecer para ajudar professores regulares com um trabalho mais competente, ajudar a necessidade específica de famílias e, com certeza, contemplar diversas realidades que a gente esquece que existem. Isso é muito importante para que a gente não pense, mas vai dividir escola especial e escola regular. Essa divisão que algumas pessoas, mas está segregando. Não está segregando, porque o apoio tem que ser articulado. Uma escola trabalha com a outra e não sobre a outra ou distante da outra. Então, é muito importante que o professor estude, se especialize, mas também é importante que o professor seja valorizado. Essa valorização também vai em busca de algo que a gente entende enquanto docente como necessário. Então a família valoriza o professor, valoriza a escola, o professor faz o mesmo e a escola faz o mesmo. Ou seja, todo mundo trabalha junto, para que a criança, que é o alvo, na verdade, de todo o processo educacional, se torne efetivamente participativa dentro de tudo. E não só um objeto que a gente joga informação e reza para dar certo. Ou como algumas pessoas tratam, com uma pessoa, uma criança como um mini adulto. Isso não é possível. Voltando ao trato, exclusivamente agora, de pessoas com deficiência, algo que talvez seja complicado de entender é: precisamos de laudo ou não precisamos de laudo? Eu vou te dizer, na perspectiva da educação inclusiva, eu olho para a criança enquanto criança, faço todos os testes corroborando em teorias e práticas já existentes com relação à faixa etária, para saber em que condições ela deveria estar e ajudo ela nestas dificuldades, mas eu potencializo o que ela já sabe. Perceba que na minha fala não tem laudo, ou seja, se muitas vezes o laudo vem, ele nos apoia a alguns tipos de discussão, mas em vários momentos o laudo nos atrapalha. Por que eu quero te dizer isso e eu quero que você reflita? Quando vem o laudo, está escrito transtorno do espectro autista, é grave, severo, com apoio, sem apoio. Você, enquanto profissional de educação, você sabe todas as características desses níveis que o médico apontou? Você tem certeza que você sabe? Não seria melhor você pegar esse laudo, entender que ele tem autismo, entender que o autismo se manifesta em diferentes condições em cada criança, testar ele com relação às habilidades que uma criança daquela faixa etária teria e a partir dali tomar as decisões pedagógicas? Porque se eu olho para o laudo e acho que todo mundo que tem aquele laudo é daquele jeito, eu não tenho por que fazer qualquer outra coisa que não ser acreditar naquilo. E de novo, não é que aquilo não é válido, e sim que aquilo retrata biologicamente uma visão clínica do que então é acometido para a criança. Agora, pedagogicamente, eu vou avaliar as funções. Então, a fala, se ela desenvolve as palavras, se tem coesão, se ela consegue escrever, se ela faz via sinais, se ela faz via braille, o que ela faz? Vamos trabalhar as funções da criança, desde a mobilidade, da articulação da fala, a interação social. Tudo isso faz parte de um processo pedagógico.
O médico, então, ele vai pegar o seu relatório pedagógico, mais o relatório da mãe e do pai, e vai novamente avaliar. Isso vai ajudar a criança em seu desenvolvimento. Quando eu fico preso apenas a questões intimamente ligadas ao laudo, eu esqueço da criança. Eu vou ficar o tempo todo pensando, mas a criança tem síndrome de Down. As características são essas, essas e essas. Mas e a criança nas características, onde está? Então talvez a educação inclusiva, como eu disse lá no começo, vem para nos alertar. Educação é para todos. Mas que educação é para todos? Aquela educação que valoriza a criança, que pensa realmente no seu desenvolvimento, no seu crescimento e começa a pensar em habilidades e competências, como diz a nossa BNCC, e não mais apenas em conteúdos específicos. Ou seja, vamos desenvolver habilidades e competências para que a criança tenha uma vida melhor e mais autônoma e independente, para que a criança tenha um mercado de trabalho com vistas ao seu próprio desenvolvimento e que ela possa ser autossustentável, ou seja, ela precisa ter competências suficientes para poder se manter durante a sua própria vida. Dito isso, eu quero que a gente consiga então contemplar a ideia de educação inclusiva como um reforço ao que a gente pensa enquanto educação ideal. É um quadro difícil, para alguns muitas vezes muito idealista, sonhador, mas é um quadro possível. Nós temos várias escolas no Brasil, desde públicas, estaduais, municipais, até escolas particulares que já atuam dessa forma e conseguem fazer com que haja diretores, gestores, professores, assistentes, pais e alunos juntos, formados, capacitados, especializados para trabalhar ali. Basta também, obviamente, nós nos capacitarmos para tal. E, para complementar apenas, não vamos culpabilizar o professor por não dar certo, o aluno por não dar certo, a comunidade ou o governo. Vamos fazer disso um trato mais convergente, onde cada um tem a sua responsabilidade, mas se nós fizermos isso juntos, talvez seja mais fácil do que falar, o governo não deu verba, a família não ajuda, a criança não dá, o professor não se capacita. Vamos parar de achar culpados e achar soluções, pois afinal, esta tal de educação inclusiva, ela vem a ter discussões teóricas e também práticas já há 30 anos, 20 e 30 anos, o que significa que nós já deveríamos estar muito mais à frente do que estamos e não conseguimos andar, muitas vezes, por discutirmos apenas problemas. Então vamos começar a dar soluções a tudo isso, para que fique mais fácil entender que educação especial ajuda no ensino básico e superior e a educação inclusiva envolve o todo, que é o direito à educação de qualidade, permanência e participação efetiva de todos. Vamos discutir um pouco agora sobre o desenho universal para a aprendizagem, para que você tenha então parâmetro já para poder começar a construir essa ideia de educação inclusiva. Se você nunca escutou falar sobre desenho universal para a aprendizagem, é uma ideia discutida desde a década de 80, 90, que ganhou força, na verdade, a partir dos anos 2000. Ela vem vinculada àquilo que você já deve ter ouvido falar, que é o desenho universal. O desenho universal é uma estrutura da arquitetura que vem a desenvolver acessibilidade dentro de edifícios, ou seja, quando você vê rampa, banheiro adaptado, o corrimão com braille, tudo isso faz parte de um desenho universal, até mesmo o tamanho da porta para a passagem da cadeira de rodas, ou seja, são medidas e estruturas pré-definidas para que a gente possa já ter parâmetro ao atendimento de pessoas com dificuldade de mobilidade e locomoção. Isso especificamente ao trato da acessibilidade física, ou seja, estou falando de um desenho universal que tratava exclusivamente de um público. Já o desenho universal para a aprendizagem, ele se amplia, porque ele vai olhar para dentro da escola. No início, só para que fique mais fácil, pensou-se que esse desenho universal para a aprendizagem tinha o foco de atender apenas as crianças, público-alvo da educação especial, ou seja, crianças com deficiência, superdotados ou com altas habilidades e também transtornos globais de desenvolvimento ou TEA, transtorno do espectro autista. Isso significa que este olhar se modificou, ou seja, não vamos olhar para crianças apenas com deficiência, já que é desenho universal para a aprendizagem,
Vamos retratar então o que diz a própria Declaração de Salamanca, as leis internacionais e que corroboram com as leis do Brasil, que é a aprendizagem para todos, ou seja, a educação para todos mais uma vez, mas de uma forma muito específica, ou seja, o que vamos fazer lá na escola, o que deve ser movimentado ou transformado dentro daquele cenário educacional. Então foi pensado da seguinte forma: será que adaptar atividade, adaptar prova é apenas o necessário para aquelas crianças então que possuem qualquer tipo de dificuldade, ou nós poderíamos pensar em algo muito maior? A ideia foi simples: vamos unir áreas que realmente necessitam de diálogo. Então, foi conversado com a neurociência, com a psicopedagogia, com a neuropsicopedagogia, entre tantas áreas que se encontram dentro do quadro educacional. Para entender o seguinte, coisas óbvias no começo, mas depois não tão óbvias. Cada ser humano aprende de uma forma. Isso talvez seja óbvio teoricamente, mas na prática a gente sabe que não existe esse respeito à diferença, existe uma homogeneia. Então todo mundo aprende de forma diferente, mas nós ensinamos do mesmo jeito. Isso está errado. Segundo ponto, se as crianças aprendem de formas diferentes como qualquer ser humano, então por que eu vou mexer apenas na atividade ou na avaliação? A ideia então é flexibilizar o currículo. Então, o desenho universal para a aprendizagem, ele não olha para o aluno no primeiro momento, ele olha para o currículo. Mas ele olha para o currículo, pode parecer confuso, mas não é. Ele olha para o currículo refletindo a diversidade, a diferença humana. Ou seja, ele no primeiro momento, ele não vai olhar a individualidade, ou seja, aquele aluno tem aquela dificuldade, não é isso. Ele fala, como eu posso apresentar o currículo para que todo e qualquer aluno, seja ele qual for, possa ter mais acesso. Perceba, eu disse possa ter mais acesso, porque uma ideia dentro do DUA, que é o Desenho Universal para a Aprendizagem, refere-se a atingir mais alunos, e não nesse momento que ele vai afirmar que faz isso com todos. Então, a proposta é, se antes eu atingia 2 numa sala de 10, eu tento passar para 3, 4, 5, 6, até chegar nos 10. Mas como eu faço isso? Flexibilizando tudo que tem dentro do currículo, ou seja, os objetivos, as metodologias, a didática, a avaliação, as atividades, todo o contexto curricular. Eu já não olho mais especificamente para uma necessidade, eu olho para todas as necessidades. O que isso nos traz de bons preceitos? Que ao olhar para a diversidade instituída dentro de uma sala de aula, eu vou começar a compreender que realmente todo mundo aprende por canais de comunicação diferentes, absorvem no sentido não de esponja, mas constituem a informação e conhecimento de forma diferente e precisam se envolver de uma forma diferente. Isso significa que o DUA faz uma relação muito tênue, assim, próxima e conjunta, na verdade, com a neurociência que diz: vamos ter 3 princípios para pensar no ensino-aprendizagem. Primeiro, vamos engajar o aluno, envolver ele dentro do processo. Segundo, vamos pensar em estratégias de forma macro para atingir todos e melhorar especificamente para aqueles que não conseguiram acessar da mesma forma. E por último, vamos representar de diversas formas o conhecimento para dar a chance de diversas pessoas se apropriarem dele. Esses são os princípios. Mas como eu faço isso na prática? Vou te dar um exemplo. Pensa no Instagram. Quando você começa a ter mais curtidas, mais comentários, significa que as pessoas se envolvem mais com você. Esse envolvimento significa que você então apresentou algo que causou interesse neles, que trouxe eles para você. O que significa isso dentro da escola? Que o professor tem que fazer com que o aluno se envolva com ele, dentro do interesse do aluno e não do interesse do professor, para que o professor consiga ensinar o que é pressuposto na educação. Ou seja, se o aluno gosta de dinossauro, o outro de desenho, ou seja, N fatores, o professor tem que pegar a matemática e colocar a matemática nos dinossauros, no desenho, em todo aquele retrato, porque aquilo vai chamar a atenção do aluno. Ou seja, eu engajo o aluno, eu envolvo o aluno dentro daquele cenário. E aí você vai me dizer, poxa, mas de quem você está falando? De todos os alunos, aqueles com e sem deficiência.
Os alunos com autismo, com paralisia cerebral, com cegueira, com surdez. Qual é a única diferença entre esses alunos chamados da educação especial para os outros alunos chamados equivocadamente também de normais? A forma de se comunicar. Ou seja, pense que eu tenho um aluno surdo nessa sala de aula. Como é a fala? Em sinais e oralizada, ou seja, eu estou atingindo os dois. Ah, mas eu vou precisar aprender Libras? Vai, você precisa se capacitar. Ah, mas eu tenho um aluno cego. Faça com audiodescrição, dê mais detalhes. Então, na hora de apresentar, descreva o que está acontecendo. Faça ele participar da tarefa. Poxa, mas eu não sei fazer isso. Aprenda, estude, faça cursos, participe também. Isso é parte do processo docente. Então, essas são formas de envolver o aluno. Obviamente que isso é muito mais profundo, mas que você tenha ideia que existe engajamento na educação. Sabe quando a gente olha para o passado e fala, eu lembro de tal professor porque ele me causou isso ou aquilo, ou seja, uma sensação boa ou ruim? Você não lembra do conteúdo, você lembra da pessoa. Isso significa que você engaja com a pessoa. Então fica mais fácil de aprender ou não por causa de quem te ensina. E não por causa do conteúdo apenas. Tem conteúdos que são extremamente complexos, mas parecem fáceis dependendo de quem te explica. Porque você afetivamente se relaciona, ou seja, se engaja, e aí você se abre para poder aprender mais fácil. Ou seja, o processo de aprendizado é facilitado pela também afetividade. Algo que autores como Vallon já discutiam. Então, isso é muito importante. Segundo, estratégia. Como eu faço isso em sala de aula? Poxa, mas eu vou flexibilizar a atividade? Eu não vou flexibilizar a atividade? Preste atenção em algo. Não é a quantidade de atividades, e sim como eu executo a atividade. Enquanto um aluno faz 10, o outro faz 1, não tem problema. Qual é a diferença? O objetivo. Ou seja, alcancei o objetivo? Então, eu consegui fazer com que os dois aprendessem, não pela quantidade de atividades, mas pelo objetivo alcançado. Exemplo, eu cheguei na sala de aula e pedi a todos os alunos, escrevam um texto em letra cursiva com a mão. Olha só, parece, nesse primeiro momento, que é um objetivo muito claro e muito específico para o que eu quero trabalhar. Mas perceba que graças a esta minha fala e esta minha solicitação, eu excluí diversos alunos que não conseguem escrever com a mão ou fazer em letra cursiva. Afinal, qual é o meu objetivo? É escrever um texto? Então não importa como ele vai ser feito. A ideia é que se construa um texto. Então eu vou dar recursos para quem faz isso em sinais, para quem faz isso em braille, para quem faz isso via pictogramas, ou seja, figuras contextuais, para quem escreve, ou seja, eu estou dando estratégias para atender diversos canais de comunicação diferentes e ao mesmo tempo, que é mais importante, ou seja, eu não parei para falar esse faz de um jeito, esse faz de outro, não, eu atendo a individualidade dentro do coletivo. É algo fácil que vai dar certo na primeira? Não, você precisa começar a se engajar nesse processo para fazer com que ele aconteça. Então, estratégias são algumas questões a serem tratadas de forma processual, que você vai testar com os alunos para verificar se ele se aproxima daquele contexto para ficar mais fácil de ensinar ele. Mas você tem que ensinar em variedade, não apenas de um jeito. Um jeito só atinge um, várias formas atingem vários alunos. E por fim, nós temos a representação. Como eu poderia te ensinar sobre geometria? Será que se eu só falar sobre geometria você aprenderia? Será que se eu falasse e demonstrasse seria melhor? Será que se eu falasse, demonstrasse, fizesse com você ainda seria melhor? Será que se eu demonstrasse, falasse, fizesse com você, passasse um vídeo, desenhasse, não seria ainda melhor? Veja o que eu estou te dizendo. Nós muitas vezes ensinamos pelo canal que nos cabe, ou seja, eu aprendo de uma forma muito mais fácil pelo canal auditivo, então vou fazer dessa forma com os meus alunos. Para com isso. Você tem 30 alunos na sua sala, 20 alunos, ensine com 20 canais diferentes de representação. O aluno não tem uma boa escuta, mas ele muitas vezes presta atenção visualmente. Ele não tem uma boa percepção visual e nem auditiva. Ele faz isso de forma sinestésica.
Veja então que existem várias ações, representações, que eu posso utilizar para que o conteúdo então seja aprendido por todos. E perceba que dentro dessa linha do DUA, que é muito mais profunda também, mas para que você possa conhecer, estamos sempre preocupados em gerar acessibilidade ao aluno, em dar para ele a oportunidade, a possibilidade de participação. Mesas onde todos os alunos vão trabalhar em conjunto, onde um tem uma competência e outro tem outra, eles se ajudam. Onde um aluno começa a perceber que ele pode propiciar um conhecimento para o outro e não é barrado sobre isso. Onde o conhecimento, a pergunta mais simples, faz sentido para todos. Isto é um desenho universal para a aprendizagem. E como talvez fique não tão entendido, a palavra universal não é no sentido de colocar todo mundo no mesmo barco apenas, ou seja, todo mundo indo para o mesmo lugar. É para falar, a universalização realmente entende que cada um é diferente. E a partir disso, promove um desenho individual dentro do universo, ou seja, ele retrata a individualidade dentro de um coletivo, pensando em quais são as melhores formas de ensinar e aprender, fazendo com que o aluno tenha mais acesso. E talvez você esteja se perguntando agora, e os alunos com deficiência? E se eu tiver um aluno autista, surdo, o outro aluno cego, como é que eu faço isso? Da mesma forma. O problema é que parece que quando você diz, eu tenho um aluno surdo, você já para pensando todas as dificuldades que ele pode ter. Será que ele tem dificuldades ou eu que não sei o caminho? Será que o meu aluno cego não apresenta a mesma questão? O meu aluno que tem autismo a mesma questão? E não tenha vergonha de indicar instituições especializadas, de pedir ajuda, de fazer com que haja realmente um trato colaborativo com todos os alunos. Eu nem vou falar deste público em específico, eu vou te dar um exemplo mais claro. Veja você. Você tem dificuldade em aprender alguma coisa? Você já parou para pensar por que você não consegue aprender aquilo? Será que é a forma de ensinar para você? Será que é a forma com que você se engaja naquilo? Será que é o seu conhecimento prévio, as suas habilidades? Faça sempre este comparativo que você vai olhar para o outro e vai parar para analisar quais são as competências, habilidades e o cenário que ele se encontra. Nós muitas vezes julgamos o outro pela capacidade que nós temos. Isso, obviamente, quando eu tenho um aluno surdo, você vai falar, nossa, vai ficar mais difícil porque é em sinal, eu não sei se ele vai entender tudo, eu preciso saber sinal também, não é melhor o intérprete? Calma, a gente tem formas de aprender, de ensinar e todos têm a mesma condição. Talvez uma condição que demore mais, outras demorem menos, mas todos temos. E a diferença é, eu preciso saber escrever e ler, para quê? Eu tenho que ter finalidade. Mas eu sei escrever e ler de outra forma. Então, se existe o ler e escrever tradicional e o ler e escrever de outra forma, seja por braille, por libras, por pictogramas, por vários tipos de exemplo, por que eu não posso participar socialmente de tudo? Essa é uma grande questão a ser levantada. Por que todo mundo faz com que todo mundo seja igual? Pare com isso. Vamos tratar as pessoas literalmente de formas diferentes, porque somos diferentes. Garantimos os direitos da pessoa, mas não vamos garantir que todo mundo esteja sempre no mesmo barco, do mesmo jeito, que cada um rema do seu jeito, olha para o horizonte, tem seus sonhos da sua forma. Vamos garantir que os sonhos sejam alcançados e que todo mundo tenha a possibilidade de estar no mesmo lugar participando e não apenas presente. Este é o desenho universal para a aprendizagem. Ele atua com crianças da educação especial e crianças da escola regular. É um ótimo exemplo para que a gente possa começar a andar com um processo mais alerta da educação inclusiva dentro das escolas. Vamos então entender com alguns exemplos como isto funciona na prática. Pense por si. Se eu tenho crianças, exclusivamente agora, da educação especial, uma criança com transtorno do espectro autista em sala de aula, e você conseguiu fazer com que ele, após aplicar, por exemplo, algumas características do desenho universal, fazer com que ele pedisse o lápis da forma que ele pede, ou seja, com comunicação verbal ou sem, e mantivesse o controle de suas ações comportamentais naquele momento, é um ganho ou não? Será que isto faz tanta diferença comparado aos outros?
eu vou te dizer, nós temos esta problemática comparativa. Ah, esse aluno não é igual a esse. Vamos começar a olhar para qualquer aluno, seja este da educação especial que eu te dei o exemplo, como qualquer outro, da seguinte forma. Eu não conseguia falar, andar, pedir ou me comunicar, seja de que forma, com qualquer pessoa. Hoje eu consigo. Eu comparei eu comigo mesmo, ou seja, eu tenho um belo exemplo de crescimento e desenvolvimento. Agora, do outro lado, quando eu olho, mas a criança com 5, 6 anos já faz isso, e esta criança ainda não consegue. Se eu comparar desse jeito, talvez muitas vezes essa criança esteja perdendo. Mas se eu olho para ela, nas capacidades que eu dou para ela, de autonomia, independência, de responsabilidade, de crescimento, veja só o quanto eu consegui fazer com que ela se desenvolvesse. Não existe talvez maior vitória do que você ver o aluno comparado com ele mesmo em relação ao seu crescimento. E isso não significa a quantificação em nota disso na prova, significa com relação à sua qualificação de competências e habilidades. Na questão do transtorno do espectro autista, por exemplo, nós podemos citar as atividades de vida diária. Poxa, mas ele precisa executar também atos de higiene, ele precisa saber comer sozinho. Mas será que é tão importante que ele escreva um livro todo ou escreva uma frase? É importante que ele consiga começar a escrever? É, mas só de um jeito? Não, ele pode escrever de outra forma. Ele pode aprender os atos higiênicos para ele começar a se cuidar. Ele pode começar a ter vida. E talvez seja essa a única dificuldade que nós temos a olhar para a deficiência e não para a criança ou não para a pessoa. Como ponto final, eu quero te dizer algo que é extremamente importante. Você deve ter percebido que durante toda essa discussão que eu fiz com você, eu usei sempre a palavra pessoa ou criança antes de deficiência. Isso significa que durante muito tempo houveram diversas discussões onde qual era a terminologia correta a ser utilizada para a pessoa com deficiência. Eu vou te dizer de forma pedagógica e humana neste momento. O certo é pessoa com deficiência, educando com deficiência, pessoa com necessidades educacionais especiais, aluno com necessidades educacionais especiais. Qual é o certo? O certo é você chamar a pessoa pelo nome. Ela tem nome, é João, é Maria, é Rafael, é Pedro. E em seguida, ela pode ter esta condição que você vai olhar de forma funcional. Ela não é o aluno inclusivo, ela não é o síndrome de Down, ela não é o autista. Tem a palavra pessoa antes, ou criança antes, para lembrar a sociedade de forma geral e os professores que ela é uma pessoa sujeito, ou seja, ela tem identidade, ela tem as suas próprias aquisições, as suas habilidades e competências que qualquer ser humano tem. Ela não é uma deficiência, ela não é a representação, uma condição. Ela é uma pessoa que tem sonhos, tem estruturas emocionais, cognitivas, de todas as esferas que você possa imaginar a serem trabalhadas. Então, quando eu me refiro o tempo todo à deficiência, ou à característica da deficiência, ou ao transtorno, à síndrome, eu esqueço tudo isso. Então, comece a olhar para a criança enquanto criança, que você vai ver uma sala de 20 crianças e não 19 mais 1, onde esse 1 parece que é todo o problema que a gente encontra. Nós temos outras crianças em sala de aula com vulnerabilidade social que muitas vezes podem ter, na verdade, problemas de alimentação, problemas familiares, entre outros problemas que estão na sua sala, mas o problema é aquele aluno surdo. Veja que se a gente prestasse atenção em todas as crianças, talvez eu descobrisse que aquela criança que tem muita dificuldade, que senta lá no meio da sala no fundo, ela só tem dificuldade porque ela não tem o que comer em casa. Ou porque às vezes ela sofre de uma vulnerabilidade familiar enorme e ela também não tem condições psicológicas de estar ali. São N fatores que a gente tem que começar a levar em conta, a parar de apontar apenas para um laudo e falar tem capacidade, não tem capacidade. Isso é muito triste. Então, enquanto profissional da educação, seja da área da educação que você atua, é importante que você olhe para a criança, para o adulto, veja potencialidades, vantagens e a partir disso, então, comece a assumir novos desafios dentro do seu desenvolvimento e dentro do desenvolvimento da criança ou do adulto.